Ok. Então a gente tem... Vou pôr essa box aqui. Legal. Então, algumas coisas relativas à composição que a gente deve evitar. Tá? Então, o que a gente deve evitar? Isso aqui, ó. São algumas coisas no ritmo da composição que a gente deve evitar. Certo? Evitar isso e evitar isso. O que parece isso para vocês? Dividir tela no meio na vertical, dividir tela no meio na diagonal, dividir na horizontal. Você vê, o meio, o centro, evitar o centro. Por quê? Por que evitar? Daria para colocar mais um aqui, né? Você consegue fazer uma soletinha rápida, assim, por exemplo? Não, vou fazer várias. Fazer várias de como você vai fazer. Tá? E algumas outras. Você consegue fazer rapidinho umas erradas? Pode, vamos lá. Então. Só quebrando mesmo, só para dar uma ideia. Então, por exemplo, eu quero fazer um open space lá, uma visão de um campo. E aí eu venho e faço isso aqui, ó. Vou pegar um brushzão mais. O que é pum? O que é esse barulhinho? O Gilson. O Gilson. Eu queria antes discutir o desenho desse troço. Então eu tenho aqui, ó, um open space, só deixar ele visual ali pra mim. Meu Deus, cara, tá com um pipi nesse Photoshop aqui. Tá travando. Esquentar. E aí tem um carinha aqui, sei lá, tem um caçadorzinho. Não, aí eu já tô tentando trabalhar uma composição mais... Não acertar. Tô tentando... o meu olho já quer acertar as coisas. Então o cara tá assim, ó, com, sei lá, um bastão, uma lança. Entendi, tipo enquadrar o cara. Assim. Tipo enquadrar. Pronto, tá aí. É uma boa composição essa? Não. É estático, né? Exato. Entende? Depende, né? Você pode ter, começa a colocar primeiro plano, começa a trabalhar, mas não é essa a questão. A questão da composição básica, primária aqui, ela é pobre. Então, é evitar, não é que é proibido fazer. Ó, tá em vermelho, mas não é que é proibido. Ok. Então eu venho lá fazer deixar essa daqui, essa bandeira do Ku Klux Klan aqui, da Escócia, pode ser também. Ok, Lucas, obrigado. Então, se a gente chegasse e fizesse a mesma composição dessa maneira aqui, ó, subindo um pouquinho a parte do chão, um campo de trigo, sei lá o que poderia ser isso aqui, tá? Poderia ser o que você quisesse, poderia ser lama, podia ser um mar, podia ser o que você quisesse. E colocasse o mesmo cara, o caçadorzinho, aqui, você já tem algo mais interessante, você tem algo mais rico. Vocês conseguem ter esse nível de abstração ou não? Tá, o Lucas, o Marcos, tudo bem. E o resto da turma? Hã? Faz diferença aqui? Claro que faz. Porque ele já direciona o teu olhar diferente. Aqui você vê, olhou e pum, acabou.
Aqui você já, aqui a imagem faz você ver, pô, o cara está continuando, tem movimento, ele vai continuar andando aqui. Ou ele está esperando alguma coisa entrar nesse quadro. Percebe? Ou esse mato é muito alto. Por que ele pôs tanto mato e não pôs tanto céu? Para enfatizar realmente o mato. Ele predomina, eu estou falando mato, mas ele predomina essa área da terra. Então será que alguma coisa vai sair da terra? É uma questão de hierarquia, né? Também que os equivalentes, você tem duas áreas divididas iguais, você não consegue identificar o que é mais importante, você tem que evidenciar essa. Exato, exato. É a questão do equilíbrio, né? Só que às vezes esse tipo de equilíbrio não é equilíbrio, é assimetria. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a ver, então, só as coisas que a gente deve evitar, né? Não é que é proibido. Volto a dizer isso. Então, deixa eu pegar esse box aqui. Somar com esse cara aqui. Muito bem. Esse não é o CS6, né? Deixa eu pegar um outro box aqui, então. Agora, como a gente pode, né, escolher as melhores, o que a gente pode fazer, tá? Então, vou colocar aqui do lado. E vou fazer o traço aqui em verdinho, então, para ficar visualmente bonito, né? Então, escolha as melhores. Ok? Poderia ter invertido a ordem para ficar na mesma lógica, né? Então vou fazer isso. Tá aí. Tranquilo, gente? Tá? Isso aqui é o que? É um conceito básico de diagramação, né? Vou apagar esse cara aqui para não confundir vocês. Tá aí. Tá. Dúvidas até aqui? Foi o que a gente fez lá naquele outro exemplo, né? Pegou o carinha, pôs o mato até pro alto e jogou um caçadorzinho para cá. Evidentemente que isso serve também se o cara quiser fazer a linha aqui embaixo, né? E deixar o espaço de cima. E como é que a gente pode estudar isso? De uma maneira bem simples. Analisando. Hã? Analisando outras composições. Analisando outras composições, é uma ideia. Vamos lá? Então vou pôr aqui. Fala um período da história da arte aí para mim. Que não seja concretismo. Barroco. Então vamos pegar. Tem que pôr, tipo, essa embaixo ali, esse cara embaixo ali, o Cristo. Vai enfiando o dedo ali no. Ah, sei. Ali. Vou pegar aqui, ó, por exemplo. Isso. Né? Então. Oh, meu Deus. Tá, vou pegar esse cara aqui. Visualizar Imagem original. Copiar a imagem, vamos lá. Tá aí. Só ver o que houve aqui. Tá. Vou deletar esse cara aqui. Então esse aqui é o certo.
e o errado. Então você tem essa imagem aqui. O que a gente consegue ver nessa composição? Diagonal? O Cristo primeiro, né? Exatamente. Reto, Ele é o... depois diagonal do... Cara, meu Photoshop tá querendo pifar. A gente tem isso? Isso. Depois... Exatamente. A gente tem isso, a gente tem isso e a gente tem isso. Sacaram? E... né? O próprio Cristo dá pra fazer curso na luz, né? No braço dele tem um marco. Aqui, né? Isso. Essa linha vem dali, na verdade, nas costas disso, exatamente. Tá? Só que você vê, é uma reta e tem curvas em direção a ele. Eu colocaria isso aqui não como uma reta, mas como uma curva. Parte da mão até. Cara, tá zoado esse meu Photoshop. Acho que eu tenho que abrir e fechar de novo. Pra cá. Isso, Né? aí ele fecha o círculo de composição. Isso. Tá? A gente tem aqui, ó, tudo, o negócio, o ferimento dele, ele tá olhando para baixo, né? Ele não tá chegando a olhar para o ferimento, mas você vê que tá tudo... O olhar ajuda. E o ponto focal que aconteceu, o encontro dessas linhas. Percebe? Isso é interativo. E isso puxando mais ali para aquela proporção áurea. Né? Que grosseiramente falando é 1/3 para 2/3. Tá? Mas não é tão simples assim. Tá? Não é nem um pouco simples, na verdade. Tá? Tem que dar uma olhada lá no estudo do matemático, filósofo, lá o Vitruvio, que ele tem um estudo certinho dessas proporções e tal. Eu acho que eu tenho esse documento, posso passar para vocês. Vocês viram que eu coloquei o documento lá do livro de aquarela? Ajudou? Gostaram, pelo menos? Não conseguiram testar, tá bom? Ok. Então, essa é uma maneira de você estudar, né? Outra maneira é fechando o Firefox. Atalho, errado. Então, pegando o que? De fotografias, vou colocar aqui um cara muito bom, Cartier-Bresson. Todos vocês devem conhecer ele, né? Henri Cartier. Que tal? Vou pegar essa aqui, ó, essa aérea aqui, ó. Você vê, isso é uma foto. Tá? Então, a melhor maneira de estudar composição, olha, ó. Vou pegar essa daqui que está bem interessante. E ele tinha muito esse lance de pegar e conseguir captar um momento, né? Ele tem uma muito famosa dele, que é, por acaso, a que eu mais gosto, que é aquela que ele trabalha o garoto pulando uma poça d'água. E aí tem o reflexo. Essa aqui. Não, o velhinho? É o velhinho, isso, é o Só velhinho. um pouquinho que eu não... Essa aqui? Ou essa Não, aqui? só tem sempre que ser isso, scrolls. Aí, vai. Essa aqui, né? Isso. É isso aqui. Ah, o cara ficou esperando ali para pegar aquele momento, né? Aqui também é interessante, ó. Essa aqui tá bem interessante também. Deixa eu copiar essa daqui. Desligar o quê? Fake pane. Primeira coisa que eu dizer. Quando você usa o pane, né, cara? Ah, sei. Nossa, Onde é que desliga isso? na preferência lá. Preferência. Onde? No Mac lá não é aí, lá no começo. O comando de cara. Comando de cá?
Aí, enable flick panning. A última opção que está marcada é isso. Ah, Aí tira o animated zoom também. Animated zoom. Isso. bom, obrigado. Fica mais feliz. Puta, né? bem melhor. Tipo, não dá aquela... Seja feliz agora. Ah, que legal. Precisão mesmo, não quer ficar Sim, não escorregando. quero, O cara fica parecendo uma... Tem umas coisas que a tecnologia só atrapalha. Pra quem só mexe com Word, isso é bem legal. É, maravilhoso. Então, olha só, o que vocês reparam nessas duas composições aqui que elas conversam entre si? Muito semelhantes, só que em direções opostas, obviamente, porque uma foto é vertical e a outra é horizontal. Mas o que a gente consegue notar nessas composições? Fala aí, povo. Na horizontal, a linha da parede está apontando para a atrás. Na horizontal, a linha? Linha da parede. Essa. Quase que direto no cara. Tá, essa linha, ela está centralizada ou ela está um pouquinho deslocada? Um pouco por cima do centro. Um pouco O deslocada. cara sentado está num terço. Exatamente. Pois é. O cara sentado está aqui, ó. Um terço inferior e outro no terço superior. Vamos fazer um bonequinho aqui, ó. O cara tá aqui, aí tem um outro camarada que tá ali também. Né? O que mais? E o outro cara tá no terço superior. Tá aqui. Boa. Tem tensão no ombro dele. Por isso que a gente tem que saber fazer um pouco de gestual. Ou essas silhuetinhas, assim, são úteis também para quando vai trabalhar com... O que mais? Essa linha embaixo que o Justo comentou, tanto a da janela ali, Tem, que vem. sim, tem a linha Isso. horizontal também. Só que Exatamente. tem uma embaixo ali também. Que é Aqui muito assim, boa, né? Essa que tá Isso. subindo, né? Então a gente tem as diagonais da casa e a gente tem as diagonais do fundo. E elas não se encontram. Né? Porque isso seria um problema se ele fizesse essa diagonal se encontrar aqui. Daria uma tangente estranha. Né? Exato. Então ele tem uma diagonal aqui. Aí separa mais o plano. Opa, peraí. Uma diagonal aqui. Ele tem uma diagonal aqui, né? Mais reta. E ele tem uma diagonal bem forte aqui. Esse é o momento que tem que Né? Precisa de mais alguma coisa? Talvez aquela quebra de ritmo que tem no prédio lá no fundo, né? Aqui? Esse buraco aqui? Isso, tem aquele que ele desce, né? Isso. Pode ser? Legal. Esse fecha bem. Isso aqui é legal. Esse buraquinho aqui, né? Tem mais uma linha ali, que aponta para eles também, esses destroços. Essa quebra de ritmo acaba também, se eu fizer assim, vai acabar apontando para E... Os destroços estão assim, né? Isso, só que eles estão assim, mas o que para mim mais marca, como ele forma um bloco, o que mais marca é essa descida. Mas não tem a perspectiva, o carnaval não tem a perspectiva do prédio de trás, assim, não tem uma que desce, que a curva desce da esquerda para a direita. Aqui assim. Essa ali, isso. Do lettering. Aquela Aqui quebra assim. o ritmo, entendeu? Isso, também. Porque ela tá indo para cá e essa tá indo para cá, né? Também faz isso. Então, isso são linhas bacanas de você estudar. Para aprender, para aprimorar o quê? O seu olhar. Tá? Não que você vai fazer, preciso desenhar um cenário. Vou ver aqui. Não. Mas quando você for fazer o seu cenário de uma cena urbana, você não vai começar assim, ó. Vai fazer, eu vou fazer um cenário da destruição. Aí, olha que bacana essa composição aqui, ó, que eu já vi uma centena de pessoas fazerem. Veio uma rua assim. E daí tem um prédio aqui, e daí vem outro prédio aqui, daí outro prédio aqui, e daí outro, e daí outro. Aí eu falo, não tem nem calçada esse troço, né? Mas o máximo que dá é pra arrumar a calçada. Aí vem um cara, assim, bem aqui, ó. Tipo, eu sou a lenda. Tá legal? Sim? Não, né? Então, evitar esse lance, ó. É bom pro Papai Noel. Os prédios assim, Isso. tortam, né? Tava parado lá, daí o Papai Noel fala assim,
Então trabalhar mais o quê? Isso aí só funciona se fizer, no caso, uma figura muito icônica mesmo. Exato. O cara com 2 armaduras, mas aí é uma cena específica. Né? Então, é aquelas coisas que já estão muito batidas. Mas é o pôster, A né? primeira perspectiva. Aquele pôster batidão, assim. Exato. Mas o livrinho, Agora, o que você vê? cara, meio- O cara aplicou, o Cartier, a gente, pensem gente, a gente repete os padrões. Eu estava olhando esses dias o trabalho, o livro, tenho lá o livro Mythologies do Alex Ross. Eu vou ver se eu trago algo que vem. Eu me lembro alguém antes, tipo na sexta-feira, assim, me mandou uma mensagem, que daí no sábado eu vou para o ateliê e eu pego o livro. Dá uma olhada no livro do Alex Ross, a maneira como ele trabalha a posição dos personagens e os tipos de movimento. Se você começar a reparar, tem um padrão. Tá? Tem tudo um padrão do rosto, da maneira que ele trabalha a luz, a maneira que ele trabalha o movimento, tudo tem um padrão. Porque o cara acaba fica com fotografia, né? Ele não tem muito aquela pegada, ele tenta deixar o mais natural possível, mais próximo do real o desenho dele, a pintura dele, né? Isso aqui é pintura, ele tem o make-off exatamente dessa pintura. É tudo na mão, é tudo nanquim, a primeira passada, com aguada e nanquim. Depois o cara fazendo com guachezinho, ou a guache, ou acrílica, uma coisa assim. Só tem uns pontos aqui que são aerógrafo, que são esses brilhinhos aqui. Mas ele preserva a área branca antes. Tá? E ele faz muito esse lance, ó. Legal. Esse também, tá legal? Ah, então, esse é o caso icônico. Mas é que o personagem permite isso. Aí ele joga a diagonal na capa. Isso, Não, mas exatamente. exatamente, não tô sem. Não, mas você tem que ver quando tipo, é uma coisa divina, assim, você pode fazer ele icônico. Você faz um triângulo, daí você faz alguns trabalhos. Assim. Você tá aqui no meio dele, sabe? Ele é Deus. Tipo a estátua de Zeus, assim, no Partenon. Só que você tem é que o Plato falou, não é pra você usar. Porque se você usa, você tá usando errado. Você só vai poder usar quando depois você aprende os outros jeitos, aí você sabe quando usar certo. Ó, aqui, o cara aqui, ó, tem uma diagonal, tá jogando no terço da direita. Aqui o cara não tá exatamente no centro, né? Ele tá um pouquinho deslocado e a gente tem essa puta triângulo aqui da capa. Tem a luz também. E tem a luz, né? Mas, tipo, não é uma regra assim, não está no centro, mas não é realmente para estar no centro, exatamente no centro. Não seria uma regra de posição você tirar um pouquinho do terço ou tirar um pouquinho do centro, justamente por não deixar tão na cara assim que a gente escolheu o centro como foco da posição, ou o terço como foco da posição, por exemplo, podia não dar aquela pequena deslocada. Você diz para não ficar... Para não deixar tão na cara, assim, ele escolheu o terço para colocar o ponto focal da posição. Entendi, para você fazer aquela coisa matemática sempre. Sim. Pra você quebrar isso. Para você quebrar, na verdade. Sim. Na verdade, assim, ó, dá para usar todas essas composições, dá para pôr no centro, dá para pôr em X, claro que dá. Não é proibido. Você pode usar isso, só que você corre um grande risco de você achatar a sua imagem, de você empobrecer a imagem. É só isso. Sacaram? Você tem que trabalhar com outros elementos aí pra trazer ela. Isso, exatamente. Você viu? Tem que ser mestre, né? Entendeu? O que? Na verdade, tá, eu entendi o que você disse, mas não é que é questão de ser mestre, mas é que tem que estar com o olhar direcionado para isso, né? Que é uma outra imagem centralizada. Sim, mas você trabalha com diagonal aqui, né? Exato. Você está forçando umas... Tem algumas coisas que estão fora cor. Você pega um cara chamado Veronese. Mas isso daí é mais X, né? Tá falando assim, que eu tenho o triângulo da luz fechando o cara e tem a capa fechando o triângulo. Então é um triângulo em cima do outro, sabe? Aham. A composição ali. É diferente, né? Não Ali é diferente. X assim, não é o meio também, eu acho. Porque você viu, tem um bloco azul em cima, que é a luz fechando, né? E daí em cima dele é o cara vindo, porque a perspectiva tá lá, a câmera tá de baixo, bota um triângulo, assim, que a capa vai subindo e fecha. Sim. Então, Por são causa dois do triângulos ângulo de... do- Mas aí o que ele fez? Ele ganhou no ângulo de interesse. Sim. Ele não pôde, eu tô aqui na mesma altura que você.
Ele baixou a câmera e fez o ângulo Então, interessante. tá fazendo aquela da cidade, o cara vindo da cidade. Então, se você olha de baixo, o cara vindo da cidade, o prédio vai arcar mais, assim, ele vai fazer Assim, assim, vai fechar pela... Tá? Então olha aqui, ó, por exemplo, a obra do Veronese, eu esqueci o primeiro nome dele. Sobremesa Veronese, acho que não é o sobrenome dele. Então, essa é uma obra matematicamente super equilibrada. Podem ver. Tem coluna aqui, tem coluna aqui. Tem um arco aqui, tem coluna aqui, tem coluna aqui. O que tem aqui tem do outro lado. Percebe? E até a questão da quantidade de tons vermelhos que tem aqui é equilibrado desse lado aqui. Tá? Esse cara tem um verde na pintura que chama verde Veronese, que é o verde, esse verde da capa dele aqui. Tem alguns pontos de verde esse aqui que são criações dele. Tá? Por isso que o nome... Que é esse livro? Hã? Que época que é essa? Putz, agora você me pegou. Será que isso aqui é classicismo? Professor, eu recomendo a gente, não sei se der tempo, a gente olhar o livro do Lucas, o Creative Illustration. Daí ele tem esses exemplos bem... Eu trouxe uns exemplos para passar aqui, mas se você quiser colocar isso também... Vamos passar rapidinho aqui, então, esses aqui. Só ver qual que é a dele. Paolo Veronese, maneirista. É pós-renascimento isso aí. Os maneiristas eram os que pintavam a maneira de, né? Os caras que copiavam o pessoal do renascentismo. Então vamos lá. Meu Photoshop. Deixa eu abrir um arquivo novo então. Um negócio legal dessas duas aí, que é uma coisa que eles são totalmente opostas, as duas coisas, é que na primeira imagem horizontal os dois personagens olham para fora da imagem, então eles são totalmente antagônicos. E o menininho, ele está saindo para cá, né, ele está saindo para cá e o olhar dele devolve para cá. Para cá. Tem um ritmo. Exato. Né, tem um ritmo de oposição, ele está torcendo, o corpo dele está torcido em relação ao rosto. Né? Isso, ele se move para um lado e chama o olhar para o outro, né? Isso, E a gente tem uma diagonal aqui do prédio. Tem uma diagonal aqui assim, ó. Certo? A gente tem ele aqui. Isso que você falou olhando para cá, né? E o movimento dele indo para lá. Certo? A pastinha dele aqui. Não é isso? E outra, a rua abre para cá. Basicamente isso, né? E ele está centralizado na foto. Mas a soma de massas dá o terço, no caso. É isso que o Júlio estava falando. Tipo, às vezes você não coloca exatamente um terço, mas a sensação é de terço. Porque o geral, o equilíbrio geral, contando com o valor do prédio, que é escuro, a massa puxa para o terço, o peso para o terço. A tendência é o terço da direita, não o centro, entendeu? Por mais que ele esteja no centro, a tendência não é o centro. O braço dele está desequilibrando, o peso do claro escuro está desequilibrando. Sim, tá tudo aqui assim, ó, né? Nesse ângulo aqui, né? Peraí, cadê? E o fato dele ter inclinado a foto também foi de propósito, provavelmente, porque ele deu um tilt, né? Por isso que o horizonte estava virado. Exatamente. Isso, tá tudo assim. É ângulo do ombro, ângulo aqui, Isso. tá aqui. Por isso que o rosto dele olhando para o outro lado faz um contraponto muito legal. O ângulo do rosto dele tá aqui, né? Tá. Ó. Essas figuras aqui são muito boas. Tá? Ok. Então, isso é uma maneira. Vamos abrir um arquivo novo. Então, algumas coisas que a gente pode estar usando. Vou pegar aqui o exemplo do livro, que é do Hans Bacher, já comentei sobre ele. Quem quiser ir atrás. World Dreams, do Hans Bacher. Tá? A gente já viu até making off e tal, ele falando. Então ele passa algumas regrinhas básicas. Então uma das partes que ele passou aqui bem básica
uma cena que ele fez pro irmão Urso, onde você tem um urso olhando de repente para cá, certo? Deixa eu pintar aqui as áreas de cinza, transformar isso aqui em cinza para não ficar essa influência verde aí. Opa, face toque aí, por favor. Oi, Gilson. Sou eu. Tá? O que mais? Então, isso aqui é o quê? Uma composição balanceada, né? Um close aqui do rosto do urso. Andrew Loomis. Foram algumas coisas que a gente discutiu na outra aula. Difícil trabalhar com Photoshop que não funciona. Tá? Nem sempre você precisa ter o shape fechado da imagem, tá? Pintado, porque às vezes você está trabalhando com grafite, então né, tá analisando uma cena e não tem como, né? No computador a gente tem alguns recursos, como é que a gente faz recurso na mão? Então é legal fazer sketch também com tinta, né? Isso é fazer, por exemplo, desenho gestual com tinta ao ar livre. Pô, mas como é que faz? Muito rápido. Não, tem como, porque é mais rápido a tinta do que o grafite, na verdade. Parece né, que o cara fala, não, a tinta demora para secar, mas dependendo da tinta, se você usar um acrílico, um guache, você consegue fazer sketches assim, gestuais muito mais rápido que se tivesse com grafite na mão. Bem melhor o material. Aliás, eu ultimamente tenho preferido até. Aqui outra composição interessante, ó.
Precisa mais que isso pro desenho? Só um olhinho. Pô, que cara exigente. Não, nem precisava. Não, tá legal, tá legal. O olhinho fica melhor. Tá. E aí, o que ele fala? Ah, sim. Aqui, vamos ver como é que eu vou fazer esse efeito, né? O quê? Hã? Dá para fazer montanhas e Hum? nuvens ao fundo apontando na cabeça do urso. Na verdade ele está dando um exemplo aqui que é interessante para você trabalhar com foco, né? Com coisas em primeiro plano fora de foco. Então, em cima desse layer aqui, trabalhar com... Você vai precisar de um brushzão esfumaçado, né, nesse caso. Sacou? Mato fora do foco. Tá? Só que esse mato não morre aqui, né? Esse mato tem lá atrás dele também. Só que a escala é menor. Hã? Uma coisa do olheiro, buraco do chapéu. Exatamente. Tá? Vamos lá para outra composição. Eu gostei desse brushzinho que eu escolhi, que eu esqueci qual que era agora. Acho que é esse aqui. Não, era a vassourinha. Pode ser. Aqui ele fala sobre padrões, né? Então você trabalhar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de uma maneira bem rápida. Esse é um pouquinho mais complicadinho. Tá. Você trabalhar com padrões interessantes por repetição, né? Então tem um monte de gaivotas, né? Por exemplo, uma situação como essa, das gaivotas. Tá? Você cria a área de interesses com padrões, que são bolinhas e triângulos, né? Tá? Padrões, ele coloca como padrões interessantes em movimento, né? Outra coisa bacana, tem aqui um showzinho, trabalhar com a diferença de escala. Eu estou buscando trabalhar mais no aspecto figurativo, né? Hã? Tipo, no elemento mesmo, fora na composição mais só no sentido das linhas, dos ritmos. Começa a entrar no elemento mesmo. Exato.
Tem que ter uma certa habilidade de desenho aí, certo? Isso não dá para evitar. Mas quando você começa a entrar no campo do desenho, do personagem, do jogo, é inevitável a gente falar, não sei que você está fazendo um trabalho completamente abstrato, assim, que não exige, né, nada de estruturação. Né? Legal, assim. Aqui. Vamos colocar essa imagem aqui, borrada. E aí eu tenho lá no fundo Aham. Acho que ele se baseou, ele aplicou todos os princípios, né? Foi explicar os princípios, se baseando pelo desenho do Irmão Urso mesmo. Não assisti isso. Não? Pô, cara, esse desenho é muito bom. Muito bom. Tá, esse urso ficou medonho, mas tá. Ok? Mas a questão era, eu tenho um urso aqui, um urso ainda com venda aqui, né? Um urso censurado. Então eu tenho um urso aqui, vou colocar o corpo dele para cá, a pata tá aqui. Andando para cá e daí a gente joga a outra pata dele aqui, assim, pronto. Tudo bem, gente? Então o que é esse enquadramento? Você desfocar novamente, né, o primeiro plano, mostrando, tá? E assim vai, tem várias opções aqui que ele vai dando, algumas dicas, né? Algumas dicas mais conceituais, como você perguntou, Lucas. Fazer essas aqui que são bem conceituais mesmo. São 3, 4, 5. São mais gráficas também. De você trabalhar diagonais com sombras, por exemplo. Então, você ter o ambiente, né? Uma diagonal, aí eu tenho aqui uma árvore. Ó, já estou colocando ela no centro, é uma tendência, né? E aí eu tenho outras árvores, fazer todas meio parecidas. Pode entrar mais uma aluna? Hã? Pode entrar mais uma aluna? Opa, vida, fala por favor. Não. Terminar eles. Tá? Então você ter a área de interesse por sombra, né? Você criar as diagonais com sombra.
Ok? Outro exemplo que ele dá aqui é do negativo. Você ter uma área e aí você abrir um espaço negativo. Aquela foto acontece na janela ali, na janela ao contrário, espaço negativo. Exatamente. Exatamente. Era a janela escura e tirava o cara desse arquivo aqui, né? Isso aqui, né? É, o personagem ali de cima do espaço negativo. Exatamente. Ao contrário. Então, vou fazer, por exemplo, aqui um urso. Tô brincando. Vou fazer urso não. Vou fazer um bisão. Tá? Tudo bem? Então, como é que eu teria isso, né? Eu teria a par de luz aqui em torno desse cara e um fundo bem escuro, tá? E aqui, ao mesmo tempo, um céu que poderia ser claro, certo? Então, acho que aqui mais nesse sentido que você está falando, né? De trabalhar com umas formas tão menos figurativas, né? Aqui também, com níveis de diferença de profundidade. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para representar isso aqui. Vamos pensar. É que se fosse uma aquarela eu faria fácil isso aqui. Ele dá uma neblina para baixo aqui. Acho que funcionou. E aí colocar umas árvores ali. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Essa é interessante, que a gente viu até no trabalho do fotógrafo, do Cartier. Eu tinha visto ali numa das fotos dele. Que é isso aqui, ó. Framing, né? Você fazer uma moldura. Tá? Isso também é muito interessante, trabalhar na sua composição. Tá? Ele faz isso algumas vezes no trabalho dele. Tá? Olha aqui de novo a questão do negativo, ó. Certo? Deixa eu ver se eu acho mais alguma de frame. Aqui, esse aqui é muito bonito, esse trabalho com a composição, com a própria sombra, né? Para definir os valores tonais, certo? Deixando estourar bem o branco da parede, né? Ficou bonito. Vou fazer esse último aqui. Legal aquela do guarda-sol ali de baixo. Ele abaixou para tirar a foto. Isso, criando um ponto de interesse, né? E ali uma das coisas que ele coloca aqui também. É que são várias, né? Aquele ali da escultura é quase um frame, aquilo ali. Que vem, fecha isso aí, e embaixo ali tem uma escultura na frente da pessoa. Isso. Essa aí. Volta lá. Não, volta na direita, embaixo do senhor que é colorido, isso aí é quase um frame. Quase um na frame. frente. Corta. Essa escultura forma quase um frame, tá engloba ele no braço. É verdade. Aqui é o outro frame, né? Bem explícito. Eu acho que essa deve ter sido uma série aqui que ele tirou nessa região de ter o buraco da parede mostrando essas crianças. Deve ser bem intencional, assim, de fazer essa moldura com
com aquela parede, né? Então vou fazer uma outra aqui de framing também. Vamos pegar de novo o urso. O olhinho para agradar o Lucas. O lacinho para agradar o Marcos. Não. Nem escutou. E aí? Ficou simpático, né? Deu muito nessa, né? Ficou. Então eu vou colocar aqui em cinza aqui, porque está lá para trás. E aí vamos trazer aqui um framing, por exemplo, de uma árvore que se encontra bem aqui, uma outra árvore aqui em primeiríssimo plano, um galho dela que vem para cá, outro, né, que vem para cá, enfim. Tá, isso aqui bem intencional, né? Ok? Então, assim, acho que opções aí para a gente trabalhar a questão da composição, para enriquecer os storyboards, saber encontrar o ângulo, né? Para fugir daquela coisa, vou desenhar uma sala de aula. Uma coisa simples. O que acontece com a maioria dos ilustradores, enfim, dos artistas que vão desenhar, né? O cara pega o estudante, iniciante, o que ele faz? Ele pega, desenha um ambiente, riscão reto na tela. Primeira coisa, né? Ou faz aquela coisa, visão isométrica aérea, que todas as carteiras são assim, ó. Tem uma carteirinha aqui assim, né? Aí tem aqui o coleguinha, que está com a mãozinha aqui assim. Aí vem o outro atrás. Dá para tornar isso interessante? Dá. Mas dá pra a gente tem que pensar o que a gente quer com essa cena. Você quer uma visão da câmera de segurança da sala de aula? Você quer uma visão do professor, uma subjetiva? Entende? Você quer uma visão de um aluno que está enxergando essa situação? Esse caso para a gente fugir do irmão urso aqui, né? E pegar um outro tema. Mas o que você quer com o seu jogo? Para mostrar o seu jogo, os cinematics dele. Por exemplo, pegar lá o caso do... Deixa eu ver quem que tinha um filminho bem claro, assim. Sei lá, até o do frango, do Jean, né? Então o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar, dar um primeiro suspense quando ele mostra aquela composição do cara que está aqui. Ele colocou um ângulo de baixo, né? Então ele deixou o cara com o olhar, com a cabeça levantada, o queixo aqui assim, que era um barbudão, né? Mas ele estava olhando para baixo. O bigodão dele aqui, eu não lembro como é que era o personagem. Mas era algo... Era tipo um viking. Mas ele tem... Pronto, aqui é um velhinho, pronto. E daí o cara ocupava o quadro todo e aqui saíam umas faíscas, assim. Né? Não era basicamente isso? Então, esse é um ângulo interessante. Né? O que vai acontecer nessa situação? Né? Tenho tudo isso aqui escuro, de repente eu tenho a sombra projetada dele aqui toda escura. Ó. Né? Por cima disso eu ainda tenho uma sombra crescente dele aqui, assim, ó. E ele todo iluminadão. Certo? Então começar a pensar nessas questões da composição,
tá? Para vocês criarem imagens mais interessantes, assim, para passar a mensagem que vocês querem com a animação inicial, a introdução. Por quê? Porque isso vai ser o cartão de visita do teu jogo também. Você fazer um trailer assim, chamando, quem não tiver uma história do jogo, por exemplo, eu não quero pôr, não vou criar um cinematics, não vou criar um vídeo de abertura, nem no meio do jogo nada, não pensei nisso. Então faz um trailer vendendo o seu jogo. Pode ser? Para ficar mais livre assim, tá? E daí vocês sabem que trailer tem que ter um apelo visual grande, tem que ter uma linguagem bem impactante para que as pessoas sintam vontade de ir lá e comprar o seu jogo e jogar. Não comprar, mas jogar. Né? O resto é consequência. Tudo bem? Tipo, Casa Mal Assombrada lá. Né? Vanessa e... Luziano. Né? Casa, como é que é o jogo, a categoria que vocês colocaram? Não sei o que, horror? Survival horror. Tá. Então, o que vai colocar se não vai ter um filme de entrada? Vai até pra ter. Tá. Então, esse filme tem que chamar a pessoa para jogar. Tá? Tem que passar o medo do jogo. Vocês falaram do Amnésia. Eu fui jogar ali o Amnésia. Então, Já começa, no caso. ali já começa, mas de vocês não. Pode ser que comece também, que a gente não tá. Então eu quero um trailer. Você tem que me entregar um trabalho no final da disciplina. Tá bom? Sou tipo até conceitual, fazer assim, uma pedala preta e respirando, tipo. Aí um negócio pra passar um barulho estourando, aí vem na tela assim. O nome, Amnésia. Acabou. Certo, gente? 10. Dúvidas? Ajudou lá mais um pouquinho, Marcos? Lembra na outra aula que você estava quando? Isso aqui? Isso aqui. Contribui? Tá? Então é isso. Peço que vocês assistam filmes bons, vejam boas fotografias, estudem boas pinturas, peguem desenhos animados também para você ver como é que eles transportam isso para o desenho animado. Vocês vão ver que os caras pegam composições de filmes e aplicam no desenho animado. Você fala, pô, isso aí eu vi no filme tal. Né? E não é por acaso, é intencional mesmo. Às vezes é uma homenagem que o cara está fazendo, certo? Aquele Hotel Transilvânia, tem várias homenagens ali. Né? Não é por acaso, não é cópia, é homenagem. Eu vejo diferente. Tá? Então assistam os filmes e comecem a fazer. Você tem 3 semanas para trazer o storyboard sensacional para a gente poder fazer aqui o Animatic. Tá? Pode ser digital, pode ser do papel. Se for no papel é bom você ter bastante contraste assim, no desenho para que a gente possa trabalhar essa imagem em movimento. Tá? A gente vai fazer um tutorialzinho bem rápido de After ali só para vocês poderem montar isso. E tragam, para antes de fazer o storyboard, vocês precisam criar personagem. Então precisa trazer os conceitos para a gente poder discutir, colocar aqui na frente e fazer as correções. Pode ser? Aí todo mundo aprende junto. Então era isso. Binder tem recados e por hoje é só. Deixa eu desligar aqui. Então, pessoal, boa tarde.